Muito bom. Então, vamos lá. Israel, né? Jacó teve lá seus filhos, e foi a partir de Jacó, né, que Israel começou mesmo a ser oficialmente Israel, povo de Deus, nação. E Jacó teve filhos, né? E um dos filhos dele foi José, né? E José foi José é aquele dos filhos de Jacó que começou a ter visões, sonhos. E quais eram os sonhos e visões dele? Traduz isso. Lembrem da nossa introdução hoje. Por favor, lembrem. Melhora. Gente, o sonho dele foi sonhar o quê? O reino. Deus deu sonhos de reino para ele. Não foi? Entenda o sonho de José. Depois, quando esses sonhos foram revelados, era o quê? Nada mais, nada menos o quê? O reino de Deus. A vontade de Deus. Ele sonhou a vontade de Deus, ele sonhou o reino de Deus, ele sonhou aquilo que Deus estaria fazendo a todos por meio dele. Isso é o quê? Reino. Você pode sonhar reino. Deus deu a José sonhos do reino. E de repente, José inocentemente levantou e publicou o sonho. E os irmãos ouviram e interpretaram de um outro jeito. E não é assim que acontece? Quantas vezes Deus te mostra o reino, te mostra o caminho, te mostra a vontade dele, aí você vai falar, o que acontece? Faz o contrário. Não, isso não é de Deus, não. Isso aí é um sonho do diabo, que está fazendo você ficar por cima da gente, humilhar a gente. Que negócio é esse? Vá de retro. Sai! Não é assim que a gente vai? Exibida aí, porque está pensando que é melhor do que a gente aí, esse negócio aí. Para com isso. É santão aí. Deus vai usar você e não vai usar a gente? Onde já se viu? Não é assim? Mas é o quê? Reino. Não foi assim que fizeram com os profetas? Não fizeram com o Nazareno? Os apóstolos? E é assim que faz. E vai ser assim. Alguém recebe o reino, tem visão de reino, direção de reino, vontade de reino, caminho de reino, tudo do reino. José foi esse. Olha que bem-aventurado foi José. Aí o que acontece? José revelou o sonho, levou paulada, foi perseguido, vendido, escravizado, levado para o Egito, né? Vocês conhecem bem a história, né? E lá no Egito, vocês sabem o que aconteceu, e Jacó chorou a morte do filho, e os irmãos ficaram com essa culpa, esse pecado, essa situação por muito tempo. E aí José no Egito, vocês sabem, prosperou, foi usado por Deus. A palavra que ele ouviu, recebeu em sonhos, foi se materializando, se legitimando, sendo, né, praticada, vivenciada. E aí conhece, né? Egito prosperou, Deus usou José, o sonho foi cumprido, as coisas foram acontecendo, bênção. Tudo isso foi sendo organizado, correto? Exato, tudo é reino, está entendendo? Os irmãos, desde o início, coração endurecidos, João 12.
aí, olhos fechados, para fazer o que eles fizeram com o irmão. Todos eram filhos do mesmo pai, receberam o mesmo ensino, mesma tradição, né? Mas aí agiram daquela forma, cumprindo as missões, para a glória de Deus. Olha o reino coexistindo aí, olha as coisas acontecendo. Tudo isso é uma configuração para um propósito lá. E aí, passado um tempo, vem fome, escassez, Jacó preocupado, manda os irmãos, os filhos, para o Egito para comprar comida, e vão. Aí José identifica eles, né? Aí depois conhece a história, né? Tudo aí, aquelas estratégias. Aí finalmente José se revela. Aí desce Jacó com 70 pessoas para o Egito. E ficam aonde no Egito? No Estreito de Gósen, no delta do rio Nilo, que é a parte mais fértil, melhor lugar, né? E eu tive o privilégio de ir lá, de ver, né? Andei no rio Nilo ali, no Estreito de Gósen, lembrei de tudo isso. Eu falei, uau, que bênção. E eles ficaram lá. Quantos anos? 400 anos. Lá. Sem voltar. 400 anos de silêncio. E nesses 400 anos de silêncio, Deus não falava, não tinha palavra. 400 anos de silêncio. Israel lá no Estreito de Gósen, no Egito, sem Deus, sem palavra, sem sinais, sem movimentos. Já pensou? Vamos pensar aqui que é você ficar 400 anos sem ouvir Deus. 400 anos sem palavra. 400 anos sem movimento. 400 anos, vamos, né, colocar aí, 400 anos sem nada. Nada. Sabe o que é você ter pai, mãe, mas sem Deus, filhos, netos, sem movimento de Deus, bisnetos, você morre, vem geração, mais geração, mais geração, mais geração, sem movimento de Deus, sem ensino, sem palavra, aquela situação toda, escassez de Deus. 400 anos. Aí, passado esses 400 anos, vem Êxodo capítulo 3, versículo 1 e tudo. Põe o microfone aí na mão de alguém e pede alguém para ler para nós aí. Êxodo capítulo 3, olha lá que bênção. Passado 400 anos, olha o que aconteceu aí. Que maravilha. Eu quero que você entenda bem isso aí, hein? De 1 a quanto? Vai lendo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Opa, só um momento. Segura aí, meu leitor. Quem era Moisés? Pastor, camponês. O que ele estava fazendo? Pastoreando ovelhas no campo, né? E o rebanho era do seu? Então já era casado. Jovem, casado, cuidando das coisas da família, né? Bênção, projetão, né? Maravilha, só que você tem que ver isso aí como reino e missões. Ele está cumprindo missões, está glorificando a Deus. Cuidar do rebanho, ser pastor de ovelhas é missão, propósito ali, está lá. Ele veio, nasceu, está lá no Egito, Estreito de Gósen, ali, vida de camponês. Continua. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça.
Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Tá vendo? Aí, ele encontrou a igreja presbiteriana. Do fogo. Fogo na sarça que ardia e não se consumia. Quando eu era presbiteriano, eu gostava disso. Né? Exato. Mas então, olha aí. Ele vai, né? Esses lugares, Monte Horebe, né? Ali que era lugar, né? Santo e tudo, ficou 400 anos sem sinal, sem movimento. Mas aí lá vai o homem e passa lá, e aí ele vê um sinal, fogo numa sarça que ardia, mas não se consumia. Olha aí, sinal depois de 400 anos. E por que esses sinais aconteceram? Porque chegou o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Aí vem sinais do reino aí. E é sempre assim. E vocês vão ver como isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Continua. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Isso, ele está falando consigo mesmo. Continua. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus... Para. Viu o Senhor que ele se voltava para... Yes! Quando ele falou consigo mesmo, ele falou o quê? Eis que eu quero ir lá ver esse negócio. Eu quero, eu vou. Porque muitos veem e não vão. Muitos veem e não dão importância. Muitos estão vendo, mas tem outra agenda. Muitos veem e falam, não, eu preciso cuidar daquela ovelha lá. Não acredito. Ou até falar, isso aí não é coisa de Deus. Aí quando Deus encontra na terra alguém que quer ver o que ele está fazendo numa sarça, ele não está fazendo ainda em gente, mas ele está fazendo numa sarça. Olha como Deus é jóia. Tipo assim, eu vou pôr fogo naquela sarça ali, para esse cara, para ver se ele está vendo mesmo. Se ele vê a sarça, ele vai conseguir ver gente. Aleluia. Tem sinais que Deus está mostrando para você, são pré-sinais, para você ver coisas mais profundas. Mas ele começa com essa aqui. Ele põe uma sarça para queimar na sua frente, no seu caminho, no seu trabalho, no seu lugarzinho, no seu caminho de roça, na sua cozinha, no fogão Daco, na geladeira Brastemp lá, no armário Daco lá. Daco não, qual é o armário? Tatiaia. No seu carro, como é que é ali? Mitsubishi? Não, Jeep, Volkswagen, ou até na conta do Bradesco, do Itaú. Uau, são sinais. Aí Deus fez a sarça pegar fogo no caminho para ver se esse cara realmente está vendo. Aí o que Deus fez aí? O que Moisés falou? Deixa eu ver esse negócio. Essa maravilha, não foi? Deixa eu ver essa maravilha. Olha aí, ele valorizou o sinal. Ele viu o sinal e falou, é maravilha. Deixa eu ver essa maravilha. Aí o que a Bíblia diz aí? O que Deus falou? Vendo o Senhor que ele voltava para ver. Oh, maravilha. Olha aí. Vem cá, você está entendendo o que está acontecendo aí? Isso se chama sinergia de reino, sincronia de reino. Um sinal vem do céu e alguém na terra conecta com o sinal que vem de cima. Deus está fazendo isso o tempo todo. O tempo todo.
esperando alguém aqui na terra para conexão. Deu conexão, vai ter movimento. Não deu conexão, sem movimento. Aí Moisés viu e Deus viu. E os dois olharam para onde? Para o mesmo lugar. Deus está olhando e querendo que você olhe para onde Ele está olhando, e você não está olhando. E o fogo está ali, mas você não vê maravilha no fogo. Moisés viu o fogo e falou: maravilha esse negócio. É maravilha. Olha que maravilha. Que bênção. Eu gosto disso. Continua aí. Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Olha Ele respondeu: aí. Olha aí. Eis-me aqui. Do meio da sarça, quando Moisés já estava caidão e viu maravilha naquilo, aí quando você vê maravilha no sinal, seus ouvidos abrem. Você ouve. E só ele ouviu. Porque Deus só queria falar com ele. Não é para outros ouvirem, não. É só você que está ouvindo. E outra informação importante da narrativa bíblica é que Deus chamou ele pelo nome: Moisés, Moisés. Olha aí. E Deus está falando: Raquel. Cadê a Luciana? Queria que a Luciana estivesse aqui. Pois é, vai lá e fala para ela: Luciana, Luciana. Rafael, Rafael. É Givanildo. Olha o Givanildo lá. Olha o Givanildo. Quando se chamava duas vezes assim, antigamente, era um sinal de, não de respeito, mas de que aquela conversa seria séria. Sim, é o estilo hebreu. Exatamente. Né? Ok, continua aí, meu irmão, meu leitor. No próximo texto eu quero que a esposa do Rafael leia, porque se prepara, minha filha, com a sua voz aí. Vai lá. Eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Espera aí. Deus falou, chamou, qual foi a resposta dele? Moisés falou: eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus falou: não te chegues para cá. Quando Deus fala não te chegues para cá, o que você entende? O que ele está falando com Moisés? Lembrem da minha introdução aqui. Eu estou conversando com vocês na linguagem do reino. Não vem com linguagem de igreja, não. Linguagem de reino. Moisés, Moisés, eis-me aqui. Não chega para cá, não. Qual seria a linguagem da igreja? Impuro. Aí não chega, não. Aí qual é a linguagem do reino? Continua aí. Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Uau! O que você entende por isso? Vamos lá, linguagem de reino. O que ele está querendo dizer com Moisés? Tira, porque o lugar é santo, eu estou aqui. O que você lembra aqui lá do jardim lá? Não. Andar, movimento, comunhão, vem, mas tem que vir assim. Não é do seu jeito não, Moisés. Você não pode vir assim de qualquer forma, não. Calma lá. Lugar é santo, tira a sandália dos pés. Padrão. Olha aí o princípio.
400 anos sem isso. Perdeu. Moisés já pensou, opa, então... Não, calma lá, Moisés. Deixa eu te mostrar o padrão. Você tem que entrar no esquema aí. É reino, cara. Você desaprendeu, você esqueceu, né? Tem movimento. E o movimento tem que ser para a minha glória, não para a sua. A missão continua. Isso. Então, é no meu movimento. Eu voltei, eu estou aqui. É você o cara, né? A missão vai continuar, eu vou ser glorificado, mas é no meu esquema. É isso que está acontecendo aí. Ok? Continua. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Isso, aí Deus está mostrando a identidade dele. Eu sou Deus, eu tenho relacionamento, eu tenho pacto, eu tenho aliança, né? E isso, eu tenho raiz, vocês têm raiz, a raiz de vocês vem até mim. Então eu sou Deus, sempre fui, sou e serei. Então estou aqui. Então ele está resgatando a identidade, né, do povo dele em Moisés. Aí Moisés fez o quê? Disse ainda o Senhor, certamente... Não, antes. Ele escondeu o rosto. Sim. Né? Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Temeu olhar para Deus. Pela primeira vez, depois de 400 anos de silêncio, o temor voltou. O temor voltou. Aí, quando isso aconteceu, aí vem a narrativa bíblica dizendo assim: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Pronto. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Aí vem uma sequência interessante. Aí, certamente vi, certamente ouvi, certamente conheço o sofrimento. Conheço, certamente desci, certamente vim livrá-los, vim livrar, certamente vim fazê-los subir, fazer subir de uma terra para que emana leite e mel. Isso. Então, certamente cananeu, vi, certamente ouvi, certamente conheço, certamente desci, certamente vim livrar, certamente vim fazer subir. Uau! A minha pergunta teológica para vocês nessa manhã é: como Deus fez isso? Quando Deus fez isso? Com quem Deus fez isso? Ou através de quem Deus fez isso? Certo, mas com quem ele fez isso? Moisés. Isso, só que você está aí na minha frente, você está antecipando. Você é bênção, você está vendo lá na frente. Nossa, ela é comissária da Emirates. Olha aí, bênção. Acho que você não está entendendo, né? Ou está entendendo? No reino de Deus, Deus vê o povo dele, Deus ouve o clamor do povo dele, Deus conhece o sofrimento do seu povo, Deus desce
até onde o seu povo está sofrendo, e Deus faz eles serem livres, ficarem livres do jugo, do pecado, da escravidão, e faz cada um deles subir de uma terra para outra terra. Ele faz tudo isso quando ele encontra na terra alguém que vê como ele vê, ouve o que ele ouve, conhece como ele conhece, e que está disposto a descer como ele desce e fazer livrar como ele quer e fazê-lo subir para onde ele quer. Aí Deus faz. Por ele que ele não fez em 400 anos. Não tinha ninguém. Apareceu Moisés, né? E vocês conhecem a história de Moisés, não conhecem? Quem era Moisés? Tirado das águas, um filho que nasceu num período de morte, não é isso? Foi criado pela própria mãe, né? Mas da onde? No palácio. Aí no palácio ele conheceu a cultura egípcia, conheceu os exatores, né, de Israel, os perseguidores, falava a língua deles, conhecia a cultura deles, olha aí, conheceu os deuses deles, tudo ali. Mas ele era também criado pela mãe, que era o quê? Judia, israelita, do Senhor, que orava com Moisés, contava a história do Deus de Israel, de seus pais Abraão, Isaque e Jacó, de José que saíram do Egito, contou tudo isso. Alimentava Moisés com essas histórias, com essa palavra, com o padrão, com a linguagem do reino, falando, a mãezinha dele ali no palácio. E Moisés foi crescendo ali, ouvindo os dois lados. E transitando, né, o tempo todo ali, vendo o sofrimento de Israel no estreito de Goza e sofrendo perseguições dos egípcios. Mas por outro lado ele entrava no palácio e também ouvia a história de Faraó e do povo do Egito. Esse povo veio para cá há 400 anos, ocupou o melhor da nossa terra e agora está faltando emprego para nosso povo. Então ele ouviu o clamor dos egípcios e o choro, porque Israel se tornou um populacho dentro do Egito e se tornaram ricos, poderosos, ameaçando o próprio povo. Imagina nós aqui do Brasil, né, sendo invadidos por um grupo que chegou com 70 pessoas e agora são milhões e milhares ali, e ocuparam o melhor da nossa terra. Estão crescendo, multiplicando e ameaçando até, de uma certa forma, acabar com a nossa identidade de brasileiro. Como é que a gente ia ficar? Não é isso? Então, Moisés cresceu nesse ambiente, vendo as duas situações ali. Essa era a situação. Aí Moisés estava vendo. Moisés ouvia o clamor de Israel, o clamor dos egípcios. Está aí. Ele conheceu o sofrimento. Então, tudo isso Deus está vendo. E ele encontrou em Moisés. Aí o que acontece? Deus então manda um sinal. Deixa eu ver lá como é que é esse negócio. Aí mandou o sinal. Aí Moisés viu no sinal maravilha. Não é isso? Viu no sinal maravilha. Aproximou. Deus falou, opa, então está dando certo. Falou, se identificou e falou para Moisés, certamente vi. E Moisés está ouvindo tudo isso. Ok? Estão comigo aí? Benção. E aí? As coisas começaram a acontecer. O que aconteceu?
Moisés se posicionou, Moisés creu, Moisés se dispôs. No início ele ficou meio assim, né? Fez besteira, inventou desculpa, tentou fazer do jeito dele, na força dele, matou, né? E criou bagunça, mas aí se humilhou, consertou, e Deus usou Moisés. Moisés foi lá no faraó com seu irmão e falou: deixa o meu povo sair, let my people go. Não foi? E aí o faraó disse: ok, mas depois mudava. E vocês conhecem a história, né? As 10 pragas e aquela coisa, até que finalmente eles vão. Aí se abre o mar, eles passam e vão para a terra prometida. Amém? Bênção? E Moisés vai conduzindo o povo pelo deserto. E aí vocês sabem de toda a história. E aí o que acontece? Um grupo, né, que saiu, sentiu saudade do Egito, começou a reclamar, e aí Deus fala: esse povo não vai entrar não. Aí eles ficam ali dando um rolê, né, ali esperando. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque tem gente assim, tem gente, talvez até aqui no nosso meio, que está no rolê. Mas o rolê não é para cumprir a missão. O rolê é para você sair da missão. O rolê era para aqueles que não estavam entendendo, não estavam enxergando, não queriam participar do processo e que estava criando dificuldade no processo, ficasse, saísse. Aí Deus faz repetir, passar pelos mesmos lugares, ver as mesmas coisas e não avançar. Isso está acontecendo na sua vida? Cuidado, pode ser rolê. Porque você não quis, reclamou, murmurou, e a coisa passa ano e ano, sua vida ali, mesma coisa, mesmo choro, as mesmas orações, saudade, lamentando, mas não tem avanço, não tem novidade de vida, não vê a terra que manda leite e mel. Você prefere ver o que você tinha e não o que você pode ter. Você prefere ficar com 5 pães e 2 peixinhos. Tem medo de ver eles nas mãos do outro. Você prefere ficar com aquele dinheirinho na caixa econômica lá, né? Que todo dia você vê o saldo, ela está assim, ó. Você pensa que é isso aí, é isso aí. Não. Você não quer ser ex nihilo. Você não quer ser nada nas mãos de Deus. Esses são aqueles que estão no rolê ali, no deserto. Ali. E o Senhor olha para eles, até morrer, morre um, morre 2, vai morrendo. Falta quanto ainda, Moisés? Senhor, ainda tem uns. Eita, ora para eles morrer então, porque ali. Você já teve gente assim que você está falando: ô Senhor, a coisa vai fluir quando esse cara morrer. Senhor, mata a minha esposa, Senhor, só falta ela. Se ela morrer, se ela morrer, eu vou. Se ela morrer, eu vou, essa mulher, essa desgramenta. É assim. Vocês já viram igrejas assim?
que os crentes ficam olhando para o pastor morrer ou para o pastor sair da igreja. Porque se esse homem sair dessa igreja, a igreja arranca. A igreja, não é assim? Mas se aquela família morrer, hein? Porque essa família não deixa nada acontecer na igreja. Não é assim? Já teve gente que está no rolê? Isso é terrível, mas é algo que acontece mesmo. Está lá, rodando, esperando, cozinhando o galo, e o tempo está passando. Aí quando o último foi, aí eles voltaram no propósito, na direção. Aí tudo flui. O vento vem e sopra na vela e o veleiro vai. O ruim é quando o veleiro fica ali e não tem vento. Você acorda e o vento não sopra, você não sai dessa coisa, você não sai. Está entendendo? Você levantar a vela do veleiro e o vento não sopra. Então, em tudo isso está a missão. Não veja esse rolê como algo... Não, é a glória de Deus. São os meios de Deus. Esses que estavam ali, que provocaram esse rolê no meio do deserto, de forma ainda ignorante e tudo, eles estavam cumprindo um propósito. Deus está sendo glorificado. Está entendendo? E a gente não pode dizer que essa turminha que estava ali reclamando e querendo voltar para o Egito, a igreja vai querer estudá-los soteriologicamente, né? Dizer, eles não eram salvos, não. Aqueles rebeldes ali, ninguém foi salvo. Que petulância é essa de dizer isso? Eles eram do pacto, da aliança, provavelmente todos salvos. Mas é gente que perdeu graça, perdeu vontade, perdeu ânimo, perdeu ritmo. Não queriam ir. Aí porque não quer ir, você vai dizer que não é salvo? Para com isso, isso é linguagem de igreja, é cosmovisão de igreja. No reino de Deus, há coisas muito mais misteriosas e profundas. Tem gente sendo salva que você nem imagina. Por isso Jesus, já sabendo dos nossos pensamentos maus, e que a gente ia pensar isso, Jesus falou, olha, não vos admireis se as prostitutas e meretrizes vos precederem. E lá no texto não tem ex-prostituta ou ex-meretrizes. Lá diz prostitutas e meretrizes. Mas na linguagem da igreja, na cosmovisão da igreja, pessoas como estas não são salvas, não são dignas do reino. Mas no reino elas podem sim preceder muitos no reino de Deus. Se você pensar nisso que eu acabei de falar, na equação da igreja, você nunca vai achar resultados. Porque na equação da igreja você não consegue somar prostituta, meretriz, como alguém que precede santos ou outras pessoas no reino de Deus. Mas no reino de Deus, essa matemática dá resultado. E eu gosto disso. Porque o reino de Deus não é competência minha e sua. É dele, ele é o rei. O reino é dele. Ele chama quem ele quer para esse reino. E você cala a boca, abaixa o facho e não diga para ele, quando você chegar lá, de dizer, eu não fico aqui se essa pessoa também ficar aqui, Senhor. Porque eu não aceito. Eu aprendi lá na terra que essa pessoa não pode. Aqui é lugar para gente que canta sossegar, sossegar.
Pastor. Está entendendo? Pastor Libero. Só um momento, guarda aí. Jesus conta a história, né, das grandes bodas, da festa, né, do banquete, em que ele chamou, convidou. Vem você, ei, você vem, você vem, eu quero. Vem cá. Aí eles disseram, não vou não. É o toma do rolê. Ok? Aí ele mandou, né, outros servos dele ir lá chamar. Vai lá, não, então vai lá e chama fulano. Aí eles foram. E voltaram, Senhor, nós fomos, quero não. Então chama o meu filho. Pede o meu filho para ele. Vai lá, o filhão dele. Meu pai. Não. Aí o Senhor fala assim, ok. Então mandou seus servos, tudo, uma grande comissão, um arrastão, e falou, vai nos guetos, nos becos, Aí eu vou, ok? Posso falar aí? Vai no STF, vai no Congresso, vai nas Assembleias de Deus, vai nas presbiterianas, vai na Metodista, vai aí, vai na Remide, né? Vai aonde mais? Na Quadrangular, vai aonde? Anápolis, né? Vão aí, põe os lugares, as listas aí. Porque lá ele só citou, né? Vai em tal, mas a lista está aberta, pode pôr lá. Vai lá. E faz o quê? Chama? O que ele fala? Arrasta, traga, põe a 38, né? Vamos, minha filha, vamos, tá chamando, vamos, levanta, vamos, vamos. Obriga. Esse negócio de convidar não deu certo, não. Pega, está escrito lá. Arrasta. Puxa, leva. Põe lá na minha festa. Eu quero isso. Nunca foi. Significa que não é uma decisão nossa de querer o Senhor. Nunca foi. É Ele que faz isso em nós. Gente, põe na cabeça de vocês. O que eu vou falar agora aqui vai chocar muita gente. E muitos aqui vão perder o apetite e não vão querer almoçar. E eu nem fico preocupado com isso. Porque eu sei que o almoço hoje é porreta, então eu já estou me garantindo. Tem gente que nem vai ouvir, né? Mas presta atenção, né? A religião e a igreja, na linguagem eclesiástica, que não é a linguagem do reino, diz que somos nós que mexemos, que decidimos, que organizamos. É a turma do rolê lá. Eu não quero ir, eu prefiro ficar lá. Saudade lá do Egito. Lá. Mas põe na sua cabeça que Deus é extremamente santo. Nós não temos condições de imaginar a grandeza, a profundidade, a altura, a largura da santidade de Deus. Ele não tem palavras para descrever a santidade de Deus, a divindade desse Deus, a magnitude desse Deus. Ele não aceita ninguém, nenhuma criatura, decidir por si mesma, escolher Ele, ir até Ele, adorá-lo. Ele não aceita. Deus só permite e deixa chegar até Ele, se dirigir a Ele,
quem Ele autoriza, permite, aceita, legitima e isso só é possível quando Ele vê nisso aí o Filho dele. Deixa eu te explicar uma coisa, teologicamente. Deus só aceita diante dele o Filho dele. Deus só aceita o Filho dele que se fez homem. É o único homem autorizado, credenciado, amado, desejado pelo Pai para estar diante dele. Somente isso. That's it. Nada mais. Nós vamos a reboque. Então, qualquer teologia que fica dizendo que o homem pode, o homem tem direito, o homem escolhe, o homem quer, o homem pode se aproximar, pode ver Deus, desfrutar de Deus, adorar Deus, gozar Deus. Fuja disso. Você só pode por causa do Filho. E quando o Pai olha para você, Ele vê o Filho. Por isso o Filho é o nosso escudo, é o nosso protetor. Porque se tirar o Filho, você é aniquilado se ficar diante de Deus. Tamanha santidade e a glória desse Deus. Por isso que a Bíblia fala, Jesus é o nosso Salvador. Ele é Salvador de quem? Aí a igreja te ensinou que Ele é o Salvador do seu pecado. Para com isso. Você é salvo da ira desse Deus. Então você foi salvo de Deus. Para Deus. E Ele, Cristo, é o mediador, é o salvador, é o protetor, é o escudo, é a garantia, é a vida, porque Ele está entre nós aí e Deus. Está entendendo? Então, é só Jesus que o Pai quer. Por isso que Jesus tem que ser o centro, tudo da nossa vida. Deixa eu te falar uma outra informação importante. Você nunca vai passar a próxima eternidade, nem as outras eternidades vendo Deus. Deleta isso. Você vai passar esta e todas as eternidades só vendo Jesus. E Jesus diz, quem vê a mim, vê o... Ele falou. Aí vocês ficam cantando, eu vou ver a face de Deus. Eu vou ver Deus face a face. Mentira, não vai não. Ninguém. Só o Filho viu, só o Filho vê. E nós vamos passar toda a eternidade com o Filho. Ceia, você começa a comer o pão e beber do cálice aqui, entre nós, não é verdade? E Jesus falou, continue fazendo isso em memória de mim, todos os dias ou todas as vezes que vos reunides, né? Até o dia que eu estarei com vocês lá na eternidade, onde eu vou estar com vocês, e vocês vão comer e beber comigo. A ceia começa aqui e vai em todas as outras eternidades, mas é nós e o Filho. Está entendendo? Só Jesus. Eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para que aonde eu estou, estejais. Uau! Com quem? Com Ele. Só Jesus. Só Jesus. E qualquer teologia que ensinar outra coisa além disso, pode fugir. É engodo. É só Jesus.
Só Jesus. Por isso que a Gerdani falou que esse Moisés que viu, ouviu, conheceu, desceu, livrou e fez subir, apontava para Cristo. Porque realmente isso aqui que está acontecendo em Êxodo 3, o chamado de Moisés, o envio de Moisés, libertação de Israel, condução para a terra que faz manar leite e mel, toda essa história apontava para Cristo. Prefigurava Jesus, o que ele veio fazer. Então, né? Moisés obedeceu, fez, né? E isso aqui apontava para Cristo, que fez o mesmo que Moisés fez. E aí Cristo foi embora, né? E deixou essa missão aqui para quem? Para a igreja, que somos nós. Então, o que Deus está fazendo conosco agora? Vamos lá. Procurando homens e mulheres que vê, ouvir, conhecer, sei. Quando ele encontra alguém assim na sua casa, na sua cidade, na sua empresa, na sua igreja, as coisas acontecem. As missões são feitas. E a missio Dei é cumprida. Ele está procurando. Entenderam aí? Alguma pergunta? É só voltando à questão lá dos que estavam rodando lá no Êxodo, né? Eu não sei quantos seriam, mas na faixa de 1 milhão, 2 milhões, né? Não dá para saber assim, né? Ao certo. Mas só entrou Josué e Caleb. Não tinha nada, então, pelo que o senhor está falando aí, que eles pudessem fazer, ou decidir, ou aceitar, que fizesse, às vezes, o pai ver virtude no coração deles, ou alguma coisa que fizesse eles não. Assim como viu Caleb e Josué. Isso. Pela narrativa bíblica, não poderia ser feito nada da parte deles para mudar isso. A missão dele era ficar rodando ali mesmo e pronto. Por causa disso. Né? E Caleb e Josué entenderam a visão de Deus, que a terra ia ser deles. Os outros, pela narrativa bíblica, a palavra de Deus diz isso, que eles não creram que teriam condições de enfrentar aqueles gigantes. Isso. Uma vez que eles não creram naquilo, não tinham fé, eles estavam mostrando que Deus falou com eles, prometeu, e eles estavam dizendo não para uma promessa de Deus. Isso. Isso. Então partiu uma decisão de dizer não. Sim, só que o dizer sim, o dizer não, a gente entende como sendo na perspectiva humana nossa. Coisas que a gente faz, decide. Mas a gente vai entender na linguagem do reino que o seu sim, o seu não, a sua vontade, quando você está com o reino dentro de você e o reino cresce, domina você, você vai descobrir que o seu sim e o seu não faz diferença nenhuma no processo. Mas nós somos ensinados de que faz. E depois você descobre que não faz. Porque tem no Novo Testamento que Deus faz o querer e o agir dentro de nós. É Ele que efetua tanto o querer como o agir. Gente, o negócio é que a gente pensa que a nossa vontade vale muito no reino de Deus.
E é por isso que nós construímos e edificamos igrejas, teologias, pensamentos. E aí, quando você entende o reino e o reino domina você, e você aprofunda no reino, você descobre que a sua vontade não vale nada. É ex nihilo. A sua vontade só tem importância quando a palavra de Deus se dirige ao ex nihilo, ao nada, a você. Aí você fala, ok. É assim que funciona. Por isso que Jesus diz, se o grão não cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele cair e morrer, ele produz muitos frutos. Por isso que a sua vontade, o seu sim e o seu não, tem que perder força, tem que perder importância e deixar o reino dele, a vontade dele dominar, vencer, acabar, destruir você. Quando isso acontece, aí a vontade dele reina, a glória dele é manifestada, aí as pessoas são libertas, saem de uma terra, vão para outra terra. Mas enquanto a sua vontade reinar, você gira no deserto. Fica ali, ó. Aí daquela multidão só que entendeu e falou, não, eu estou nessa aqui com a minha família, a minha casa, mas é para lá, esse negócio não. E para lá eu tenho que morrer todo dia no deserto, senão eu não chego lá. Por isso que o Nazareno, quando veio, falou, olha, eu não vim de moto próprio, não vim na minha própria vontade, eu vim na vontade dele, só faço a vontade dele. E Cristo quer que aqueles que estão com ele cheguem nesse mesmo nível. Eu vou ser bem claro aqui, hein? Está bem? Aliás, estou sendo claro, né? Desde o início. Mas a gente tem uma tendência de dizer que não fazemos missões pondo culpa na igreja, né? Porque as igrejas estão mandando, as igrejas não enviam mais, não sustentam mais, não respeitam mais, Mas se a gente for bem criterioso conosco mesmo, nós vamos ver que na realidade a culpa é do missionário, é do vocacionado. Porque tem muito missionário que fica pondo culpa que não vai, não é enviado, ou não é feliz, não é frutífero lá no campo por causa dos mantenedores, por causa das igrejas. Para com isso. Você precisa disso para frutificar? Não. Se a igreja está comigo, ou semigo, né? Não faz diferença. Se eu tenho sustento ou não, não faz diferença. Aí eu não vou para o campo missionário porque eu estou com câncer. Uau! Câncer impede a gente de obedecer, de glorificar, de ver, de ouvir, de conhecer, de descer. Não. Nada impede o movimento. Pecado não impede o movimento. Nada impede. A gente é que não vai, a gente é que não crê, a gente é que não avança, a gente é que não obedece. Mas se você for coerente com você mesmo, você vai ver que o maior inimigo a ser vencido não é Satanás, não é a serpente. O maior inimigo a ser vencido não é a falta de apoio, de patrocínio, de parceiros, de intercessão, de cobertura, de igreja boa, de pastor. Tem gente aí deixando de glorificar a Deus porque está com raiva do pastor, porque o pastor... Ah, para com isso, larga essa cachaça. Ah, eu não vou em tudo porque ainda tem isso que está me... Larga disso. O seu maior inimigo é você. E você só faz missões quando você se torna ex nihilo, o nada. E se você se tornar o nada, o ex nihilo,
você tem grande chance da palavra de Deus ser direcionada a você. E se ela for, aí você descobre que, epa, eu era nada, mas agora sou nada, mas a coisa está acontecendo. Né? Tá acontecendo. Nada, agora eu reconheço que eu sou né? nada. Agora eu estou reconhecendo que sou nada. Agora eu sou um nada consciente. Né? Então, para concluir, para a gente ir almoçar, a grande informação que a gente precisa ter aqui nessa manhã é que o Senhor procura pessoas que estejam vendo o que Ele está vendo, ouvindo o que Ele está ouvindo, conhecendo como Ele conhece, para que Ele possa descer. Ele desce, Ele quer descer, né? E fazer subir, livrar o povo e fazer subir. Ok? E amanhã de manhã, domingo, a gente vai continuar isso aqui. E vamos aprofundar um pouco mais. Tá bom? Bênção? Alguma dúvida? Então, se você hoje à tarde também quiser conversar comigo, se tem mais alguma questão sobre o que nós falamos hoje de manhã, eu estou aqui à tarde. Fique à vontade para me abordar. Tá bom? Eu estarei por aqui, é só chegar e a gente conversar. Não vai ter meditação hoje, tá não? Bom? Eu estou disposto, estou available. Ok? Mas é porque, pois é, né? Agora, eu fico só com medo da indigestão, né? Porque almoça ali e depois vem conversar sobre isso, pode dar tilt, né? Fica meio assim. Tá bom? Isso, então 15 horas eu estou aqui para a gente conversar, tá bom? Mas eu tenho medo disso, né? Porque aquele pessoal que não quer conversar vai tomar banho de piscina e vai falar assim, eu estou aqui tomando banho de piscina enquanto tem um povo conversando com o Labiano. Então aquele povo lá é mais espiritual e eu sou, né? E tudo, né? Que é isso? Você pensa que eu gosto de água? Né? Eu acho tomar banho um absurdo. Hoje é sábado. Eu acho um absurdo. Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar e já agradecer pelo alimento. Aqueles que perderam a fome, pode ficar aqui em espírito de oração, enquanto os demais. Não precisa comer, não. Mas vamos orar, já